Olá pessoal, muito bom dia! Reunidos juntos mais uma vez aqui em uma linda manhã na nossa grande jornada Atos dos Apóstolos, continuando o capítulo 26 e de antemão, muito obrigado pela sua gentil atenção. Na verdade, você não está dando atenção apenas a mim, mas primeiramente a Deus e a sua palavra, porque eu estou aqui apenas portando a palavra de Deus e comunicando ela para você. Mas eu gostaria muito da sua participação comigo aqui nesse vídeo. Como? Primeiramente, dando o seu joinha, é muito importante para o YouTube espalhar mais ainda, comentando e ao final do vídeo, depois da oração que nós fizermos, você compartilha. Eu chamo de dividir o pão. É muito importante, né? A palavra de Deus é o nosso pão de cada dia. Então vamos a esse pão. Atos capítulo 26, o versículo agora é o de número 12. Paulo continua falando sobre o seu testemunho às autoridades e ele diz o seguinte: sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Aqui Paulo fala da sua experiência que ele teve a caminho de Damasco. E ele fala que ele viu uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Então tente imaginar como essa luz divina era realmente forte. Ele diz que o envolveu e também aos que estavam com ele. Versículo 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 15. E disse eu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meu Deus do céu! Que experiência inexplicável, extraordinária, incrível, maravilhosa. E nós não temos definições para tamanha experiência que Saulo, até então, né? Saulo teve com o Senhor Jesus. Ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, na verdade, perseguiu os cristãos, mas que fique claro, ao perseguir os cristãos, ao perseguir a igreja, na verdade, estes estão perseguindo ao Senhor da igreja, ao Deus da igreja. Então, mexeu com o povo de Deus, mexeu com o Deus do povo. É muito, muito incrível isso que nós podemos ver aqui. Você está perseguindo Saulo. Na verdade, você não está perseguindo exatamente aqueles que você matou, lançou nas prisões e ainda almeja fazer isso. Você me persegue. E o Senhor deixa claro uma coisa para ele, que é o que eu quero te explicar aqui. Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. O que era isso? Aguilhão era uma ferramenta, uma espécie de lança, de instrumento usado. Ele tinha uma ponta aguda e era usado para poder tirar os animais que estavam ali parados e fazer com que eles se moverem. Obrigava-se os animais, com a ponta daquela lança, a se moverem. Ou seja, eles não resistiam àquelas pontadas daquela lança. Eles tinham obrigatoriamente que se mover. Eles não conseguiam resistir ao aguilhão, às pontas daquelas lanças. E Jesus fala isso para Paulo, no caso Saulo ainda. Que tipo de aguilhões eram esses que estavam, digamos assim, incomodando Paulo, que estavam ali tentando fazer ele se mover? O próprio Deus. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito na vida de Saulo. Algo lá dentro do seu coração o incomodava, mas ele resistia, ele tentava resistir contra os aguilhões. Detalhe, os aguilhões de Deus. E você sabia que muitas pessoas também estão da mesma forma, tentando recalcitrar, resistir aos aguilhões de Deus? Deus está te chamando para Ele e você vai de igreja em igreja e resiste ao chamado, ao apelo para receber Jesus como Salvador. Ou então você é um cristão já na fé, mas que tem um chamado no seu coração e você está tentando resistir ao aguilhão de Deus. É aquele incômodo, é aquela pontada que dá na tua alma, no teu coração. Você sabe que você tem que ir, tem que fazer alguma coisa, tem que obedecer à voz do Senhor, mas você está
recalcitrando, você está resistindo, ou tentando ao menos resistir a esses aguilhões de Deus. É quando Deus está ali, ó, te orientando, é quando Deus está ali te falando, é quando Deus está ali te impulsionando para algo, e você sente aquilo forte, aquilo que incomoda, mas você tenta resistir. E Jesus disse para Paulo, dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Você não vai conseguir, Saulo. Você não vai conseguir. Então que você também, que está me escutando aí, você não resista aos aguilhões de Deus. Eu não sei em qual trecho da sua caminhada de vida e de fé você está. De repente você é alguém que ainda não entregou sua vida para Cristo, gosta da igreja, gosta das palavras, gosta do movimento cristão, gospel, evangélico, mas não ofereceu a tua vida ainda para Deus como sacrifício. Você está resistindo aos aguilhões. De repente, como eu falei, você já está no início ou num trecho da sua caminhada de fé, mas nunca atendeu o chamado de Deus para a sua vida. Sempre tem um porquê, sempre tem uma desculpa, sempre tem um obstáculo. Eu não posso fazer por causa disso, não posso interagir na obra por causa daquilo, não posso servir no reino, não posso atender nenhum ministério por causa disso ou daquilo. Isso sempre tem uma desculpa. E isso é ruim. Você está resistindo aos aguilhões de Deus. Não faça isso. Se entregue ao Senhor, ao Deus que te chamou, ao Deus que te escolheu. E pode ter certeza, Ele vai te encher do Espírito Santo. O restante Ele vai fazer. Tá certo? Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não resista aos aguilhões de Deus. Amém? Vamos orar, falar com o Pai do céu. Senhor Deus maravilhoso, eu te louvo por mais uma vez o Senhor pôr diante de nós uma mesa, como diz o Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Tua mesa vem com o teu pão de cada dia, Deus. Que essa palavra possa fazer essa pessoa se levantar, se mover rumo ao propósito de vida que o Senhor tem para ela, Pai. Rumo à direção dada pelo Senhor. Eu oro por todos que neste momento unem sua fé comigo. Que todos, Deus, sejam possuídos pelo teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Não fique só para você esse vídeo. Divida o pão. Envie para 10, 20, 50, 100 pessoas nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, seja lá como for. É a palavra de Deus e ela tem que ser espalhada. Muito obrigado pela sua atenção. A jornada continua.